Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 4 a 10 de novembro, do dia 4, segunda-feira, a 10 de novembro, hoje, domingo. Começamos a falar de segunda-feira, 4 de novembro, foi dia de São Carlos Borromeu. Carlos, da ilustre família Borromeu, nasceu em 2 de outubro de 1538, em Arona, na Itália. O menino revelou ótimo talento e uma inteligência rara. Ao lado dessas qualidades, manifestou forte inclinação para a vida religiosa, pela piedade e pelo temor a Deus. O ano de 1562 veio a Carlos a graça do sacerdócio. No silêncio da meditação, Carlos lançou planos grandiosos para a reorganização da Igreja Católica. Esses todos se concentraram na ideia de concluir o Concílio de Trento. De fato, era o que a Igreja mais necessitava, com base e fundamento da renovação e consolidação da vida religiosa. Carlos, sem cessar, chamava a atenção do seu tio, que era cardeal, e foi eleito Papa, com o nome de Pio IV, para essa necessidade, reclamada por todos os amigos da Igreja. De fato, o concílio se realizou, e Carlos quis ser o primeiro a executar as ordens da nova lei, ainda que por essa obediência tivesse de deixar sua posição para ocupar outra inferior. Quando, em outubro de 1584, como era de costume, retirara-se para fazer os exercícios espirituais. Teve fortes acessos de febre, aos quais não deu importância e dizia: um bom pastor de almas deve saber suportar 3 febres, antes de se meter na cama. Os acessos renovaram-se e consumiram as forças do arcebispo. Ao receber os santos sacramentos, ele expirou aos 3 de novembro de 1584. São Carlos Borromeu ajudou a formação do Concílio de Trento, que veio combater a Revolução Protestante. Na terça-feira, 5 de novembro, São Guido Maria Conforte. São Guido Maria Conforte nasceu em Ravadese, em Parma, em 30 de março de 1865. No mesmo dia foi batizado. Aos 11 anos, entrou no seminário. Uma doença com manifestações de tipo epilético atrasa sua ordenação sacerdotal. Entretanto, foi nomeado vice-reitor do seminário, demonstrando notáveis dons de educador, mas, sobretudo, orientando os jovens para a santidade, com o testemunho de uma vida vivida à luz da fé. Recuperado a saúde, em 1888, foi então ordenado sacerdote. Muito jovem sacerdote, recebeu o cargo de diretor da pia obra da propagação da fé. Ainda não tem 30 anos, é chamado para ocupar o cargo de vigário-geral. Fundou a Pia Sociedade de São Francisco Xavier para as missões estrangeiras. Não podendo seguir, por motivos de saúde, a vocação missionária a que se sentia chamado, em 1895 fundou a Pia Sociedade de São Francisco para as missões estrangeiras, missionários xaverianos, com o único e exclusivo fim da evangelização dos não cristãos. Em 1899, ele enviou os 2 primeiros missionários à China, seguidos ao longo dos anos por muitos outros. Em 5 de novembro de 1931, ele adormece no Senhor. Seu funeral vê um desfile extraordinário do povo. Dia 6 de novembro, quarta-feira, São Nuno de Santa Maria. Nuno Álvares Pereira nasceu em Portugal em 24 de junho de 1360. Filho do cavaleiro dos hospitalários Álvaro Gonçalves Pereira, recebeu a educação cavalheiresca, típica dos filhos das famílias nobres de seu tempo. Os dotes militares de São Nuno eram, no entanto, acompanhados por uma espiritualidade sincera e profunda. O amor pela Eucaristia e pela Virgem Maria eram os alicerces da sua vida interior. O estandarte que elegeu como insígnia pessoal traz as imagens do crucificado, de Maria e dos cavaleiros de São Tiago e São Jorge. Construiu ainda às suas próprias custas numerosas igrejas e mosteiros, entre os quais se contam o Carmo de Lisboa e a Igreja de Santa Maria da Vitória. Após a morte de sua esposa no ano de 1387, Nuno recusou um novo casamento, tornando-se um modelo de pureza de vida. Quando finalmente alcançou a paz, distribuiu a maior parte de seus bens entre os seus companheiros, antigos combatentes, e acabou por se desfazer totalmente dos demais em 1423,
quando decidiu entrar no convento carmelita por ele fundado, tomando então o nome de Frei Nuno de Santa Maria. São Nuno de Santa Maria morreu aos 71 anos de idade. Era domingo de Páscoa, de 1º de abril de 1431. Após sua morte, passou imediatamente a ser aclamado santo pelo povo. Então foi quarta-feira, São Nuno de Santa Maria. Na quinta-feira, 7 de novembro, dia de São Willibrordo. Ele nasceu em Nortúmbria, na Alemanha, em 658. Pertencente a uma família cristã, foi enviado pelo pai como oblato, aos 5 anos, para o mosteiro de York, na Inglaterra. Crescido, decidiu dedicar-se ao estado monástico. Ingressou para a Irlanda para aperfeiçoar sua cultura teológica, sob guia do abade Egberto. Após 9 anos de estudos, foi ordenado sacerdote. No ano de 690, foi enviado como missionário, acompanhado de 11 companheiros para a Frísia, para a evangelização de bárbaros que viviam na Holanda. Escolhido pelo rei Franco Pipino, foi-lhe confiado como campo de apostolado a região ao leste, onde viviam povos hostis ao evangelho e estavam em frequente revolta. Descrito por muitos biógrafos como pequena estatura, São Willibrordo foi um homem grandioso em suas ações, sobretudo um grande organizador, com destacado senso de comando, que lhe permitiu graças também à formação de muitos bispos. Cansado pelas fadigas apostólicas e debilitado pela idade, afastou-se no mosteiro de Echternach, onde faleceu no dia 7 de novembro do ano de 739. Na sexta-feira, 8 de novembro, dia de São Deodato I, pontífice. São Deodato I foi, por 40 anos, padre em Roma, antes de suceder ao Papa Bonifácio IV, a 19 de outubro de 615. Seu nome significa dado por Deus. Em Roma, o Papa não era somente o bispo e o pai espiritual, mas também o guia civil, o juiz, o supremo magistrado. A garantia da ordem era com o Papa. Com a morte de cada pontífice, os romanos se sentiam privados de proteção, expostos às invasões dos bárbaros nórdicos ou às reivindicações do Império do Oriente. A teoria dos dois únicos, o Papa e o Imperador, que deviam governar unidos, não encontrava grandes adesões em Constantinopla. Foi inserido no martirológio romano um episódio que revalidaria a fama de santidade que circundava este pontífice, que guiou os cristãos em épocas tão difíceis. Aconteceu durante uma das suas frequentes visitas aos doentes, aos mais abandonados, os que eram atingidos pela lepra. São Deodato teria curado um desses infelizes após amavelmente o abraçar e beijar. E São Deodato, grande papa, morreu em novembro do ano de 618. 9 de novembro, sábado, dedicação da Basílica de Latrão, a mãe de todas as igrejas. Sob o pontificado de Bento XIII, em 1724, houve a criação da festa que hoje lembramos, Desde então ela foi estendida a toda a cristandade. Bento reconsagrou a Basílica depois dela ser várias vezes destruída e reconstruída, tendo a sua última atualização nesta data. Na Igreja Latina, essa data é sinal de amor e unidade ao Papa. O dia é dedicado para rezar pelo Papa e fazer memória de sua importância religiosa particular e mundial. E ainda dia de louvor e agradecimento pelo local físico, a igreja, capela ou matriz, na qual cada um frequenta como patrimônio e fonte de união eclesial. Quando o imperador Constantino deu plena liberdade aos cristãos no ano de 313, esses não pouparam esforços para construir templos ao Senhor. Por isso, muitas igrejas foram construídas naquela época. O próprio imperador doou ao Papa Melquíades a antiga propriedade da família Lateranense. Ali se construiu a Basílica, o Batistério e a Patriarquia, ou seja, a residência do bispo de Roma, onde os papas habitaram até o período de Avião. Bento XVI expressou essa data da seguinte forma: queridos amigos, a festa de hoje celebra um mistério sempre atual, isto é, Deus quer edificar no mundo um templo espiritual, uma comunidade que o adore em espírito e verdade. Mas esta celebração recorda também a importância dos edifícios materiais, nos quais as comunidades reúnem para celebrar o louvor de Deus. Cada comunidade tem, portanto, o dever de conservar com cuidado os próprios edifícios sagrados, que constituem um precioso patrimônio religioso e histórico. É importante
conservação dos prédios de culto. 10 de novembro, domingo, dia de São Leão Magno, o 45º Papa da Igreja Católica. São Leão Magno é natural da Toscana. Tornou-se diácono da Igreja de Roma por volta do ano de 430. 10 anos depois, Leão foi enviado pela imperatriz Plácida para pacificar a Gália, disputada pelo general Aécio e o prefeito pretoriano Albino, que era romano, né? Após alguns meses, faleceu o Papa Sisto III. Leão, seu conselheiro, foi o sucessor. Sua consagração como pontífice, o 45º da história, ocorreu em 29 de setembro do ano de 440. No ano de 452, a península italiana tremia diante dos hunos, liderados por Átila. Grande parte do norte já havia caído nas garras do invasor. Leão Magno, eleito Papa 12 anos antes, guiou uma delegação de Roma para se encontrar com Átila, o qual dissuadiu a continuar a guerra de invasão. Tem uma lenda, né? Retomada depois por Rafael nos afrescos das salas do Vaticano. Narra que o líder dos hunos se retirou após ter visto aparecer atrás de Leão os apóstolos, né, Pedro e Paulo, armados de espadas, né? A tradição conta isso. A morte de Leão Magno ocorreu em 10 de novembro de 461. Segundo alguns historiadores, ele foi também o primeiro papa a ser sepultado na Basílica Vaticana. Suas relíquias, ainda hoje, são conservadas na capela de Nossa Senhora do Pilar, na Basílica de São Pedro, né? Então, o quadro Os Santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana traz os textos do site católico cançãonova.com. Aqui a gente só resume, na verdade, né? Quem quiser e tiver interesse, pesquise aí a vida dos santos, né? Vocês vão se surpreender. Para encerrar o quadro, vamos ouvir o salmo da liturgia deste domingo, Salmo 145. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. Continuem conosco.